Chega mais que aqui a gente compartilha luz e a força da mulher nordestina, né? Mas assim como as abelhas, a gente também exala mel. Vamos conversar, vamos fazer uma série aqui sobre força e doçura. Como é que nós mulheres podemos ser fortes e ao mesmo tempo ser doce? Eu fui convidada a falar desse tema agora no mês de maio, porque a gente falou muito sobre mulher, né? E a mãe, a mulher que se torna mãe, e como a gente pode enfrentar as adversidades, né, do cotidiano e continuar sendo doce, continuar sendo acolhedora. Aí, todas as palestras que eu fui, tinha aquelas frases assim, forte, guerreira, né? E que me trazia, né, a ideia de uma mulher muito viril. E aí a gente trouxe, né, para a temática essa questão da mulher ser doce também, né? E eu aprendi com as abelhas, porque aqui no Nordeste eu também sou apicultora, e eu aprendi com as abelhas, né, a ser forte, mas também ser doce. E a gente trouxe até para as temáticas que a gente faz aqui nas reuniões com mulheres e com casais, né? Essa questão da força e da doçura. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre como ter a harmonia entre a força e a doçura, né? Como a gente pode representar tudo isso aí. E nós vamos falar aqui sobre mulheres que querem e que buscam, né, esse autoconhecimento, esse equilíbrio espiritual, que buscam e querem viver o propósito divino. Então, vamos lá, que a nossa primeira temática aqui é pensar sobre essa palavra mesmo, força, e a palavra doçura, né? Força, ela é uma resiliência diante das adversidades. E aqui, né, foi até onde eu comecei a construir o meu devocional, né? Virtuosa em meio à tempestade. Foi pensando sobre essa força, né? Como que eu posso continuar sendo virtuosa, sendo doce, mas continuar sendo forte, né? O sinônimo de força não quer dizer que você tem que ser dura, nem de doçura não quer dizer que você tem que ser fraca, né? É encontrar harmonia nessas questões. E despertar a consciência para esse propósito divino faz com que você entenda realmente o seu chamado como mulher, né? E eu quero aqui colocar e quero deixar claro que estou colocando aqui o meu ponto de vista. Porém, né, se você está aqui, de certa forma, você está escutando eu falar sobre isso, então acredito que você concorda com alguma coisa que eu estou dizendo. Se você não concorda, pode escrever aqui no vídeo aqui que você não concorda e o que você não concorda. Quem sabe se não pode gerar um novo vídeo, uma nova temática para a gente estar falando aqui. Mas vamos lá. Como é que eu posso despertar para esse propósito divino, né? Quais são as atividades que eu posso estar fazendo, né, para despertar esse propósito divino, essa consciência de propósito? Ó, uma das coisas que eu mais sou indagadas em clínica, né, que a pessoa fala assim, tá, e agora? Você vai falar o quê? O que você me aconselha? O que você diz para mim fazer? O que eu devo fazer? A gente quer muito receita pronta, e eu tenho uma para você hoje aqui, ó. Chá de alecrim e funcho. Uma receita maravilhosa de chá. Olha, gente, vou me servir aqui. Olha que delícia. Vou beber. Resolveu. Na vida a gente quer que as coisas sejam realmente assim. Uma receita que a gente vai lá, faz e aí pronto, plim, resolveu. Mas a gente sabe que a vida não é assim. E autoconhecimento é uma jornada, né? Encontrar propósito de vida é uma jornada. Não é como você encontrar o potinho lá atrás do arco-íris. Pá, encontrou ainda. Tá, né? A vida, quando você encontra o propósito, você agora tem outra jornada para você viver aquele propósito. Então, eu posso dizer, eu, Luzia Dias, posso afirmar, diante de todos os meus estudos de busca do meu autoconhecimento, que hoje, exatamente hoje, eu estou vivendo o propósito de vida. Mas qual foi a consciência que me fez assim? Ah, é isso, né? Toda a jornada que eu vim fazendo, eu vou percebendo pela inteligência simbólica que, cara,
É isso, é isso. E eu tô fazendo essa jornada hoje exatamente vivendo isso. Eu estou no lugar, eu estou vivendo, eu sou. Então, viver propósito. Depois que você encontra o propósito, você precisa viver. Então, é uma jornada, tá? E aí, qual que é a receita? A receita é autoconhecimento. É a busca diária por conhecer-se. E aí, aqui é onde a coisa pega, porque a gente sempre busca conhecer o outro e não a si mesma, né? Meditação, eu aconselho sempre as pessoas meditar. Mas assim, meditar é coisa de, né, de cristã? Ó, quando eu falo meditar, é pensar mesmo. E aqui eu coloco exercícios de escrita, até de escrita terapêutica, como esse exercício de autoconhecimento. Eu também faço, sabe o que, gente? Uma coisa que é tão básica. Eu misturo grãos, sementes bem diferentes e paro um momento da minha vida para ficar separando aqueles grãos. Porque à medida que eu faço isso, eu vou ensinando assim ao meu cérebro por conexão de que eu preciso separar as coisas, né? O que que é de fulano, o que que é do outro, o que que é meu, o que que é do meu marido, o que que é minha responsabilidade, o que que é da minha mãe, o que que é do meu pai, as coisas que eles projetaram em mim, as palavras que eles falaram, né? E aí a gente sempre fala assim na psicologia, os traumas, né? Então, essas coisas que eles colocaram em mim ou que eles fizeram, que eu vou lá neste momento da vida agora dizendo assim, olha, então, minha mãe dizia que tempo, né? Ficar parada sem fazer nada era tempo perdido. Isso é da minha mãe. Eu aprendi hoje que um tempo parado sem fazer nada é o tempo do ócio. E ele é tão criativo quanto estar fazendo alguma coisa. Não é verdade? Então, começar a separar sementes, eu gosto muito. Escrita terapêutica, quando você pega um momento que você vai lá escrever suas impressões, seus sentimentos, suas emoções, eu também coloco isso como uma atividade de autoconhecimento, por isso eu criei, né, o devocional Virtuosas em Meio à Tempestade, para que você entenda que a tempestade está aí, mas você não precisa deixar de ser virtuosa por conta da tempestade, né? Então, esse devocional é como se fosse um guiazinho prático ali, de que você vai lá e você vai executar todos os dias, tá? Eu tenho um curso também que fala profundamente como criar um devocional, criar um caderno para devocional, mas isso daí é para um outro vídeo, um outro momento eu falo sobre isso. Uma outra coisa que a gente precisa também vencer, né, desta mulher que a gente quer ser, né, forte e doce, é superar os bloqueios e crenças limitantes. Então a gente precisa entender que nem tudo que aconteceu na nossa vida realmente foi para nos matar, foi para nos paralisar. Não. Talvez essas coisas tenham acontecido para te fazer crescer. E eu sou o exemplo e prova viva disso também. Esses bloqueios não são para te matar, eles são para te fazer crescer. E crescer no sentido de talvez liberar perdão para essas pessoas, né? Estabelecer metas para sua vida, metas de conquista, metas de execução, porque às vezes a gente sonha em ser alguma coisa, em fazer alguma coisa, mas a gente não vai lá e bota a bundinha na cadeira, vai lá e faz, ou alguma coisa que seja de ação mesmo, a gente sempre fica às vezes esperando. Então isso eu aprendi também. E uma outra coisa que eu aprendi, né, foi celebrar as pequenas vitórias. Quantas vezes a gente conquista algo e não celebra? E não vibra pelo que conquistou. Então, ser forte, ser doce, né? Em algum momento que você foi desafiada, né? Eita, agora eu vou responder, eita, agora eu vou falar. Eu passei por uma situação com meu esposo, né? No dia do meu aniversário. A gente saiu para tomar café e aproveitamos a viagem para levar o nosso cachorro para tomar banho. E lá na loja, né, quando a gente deixou o cachorro, a gente estava assim no balcão e uma pessoa deixou cair o cabo da enxada que ela estava comprando, né? O cabo da enxada no pé do meu esposo. Meu esposo na hora ficou muito, muito, muito nervoso, sentindo muita dor, e eu fui ali aquela pessoa que eu me vi tão virtuosa naquele momento. Eu fui a pessoa que falei assim, olha, calma, por gentileza me dê um banco, coloquei ele para sentar. Moço, você consegue me arrumar gelo? Coloquei no pé dele, e ele ficou nervoso ali, e o rapaz que era o dono do cabo assim virou, e aí falou assim, você não vai fazer nada, né, e tal. E aí eu olhei e eu falei assim, tá, mas, né, que culpa que ele tem? Não tem culpa, né, ele não segurou o cabo lá, enfim.
mas ele não teve culpa. E eu me vi tão virtuosa naquele momento. Aquele momento era o momento da tempestade. Era o momento que meu esposo estava nervoso, que meu esposo estava chateado, que meu esposo estava sentindo dor. Mas eu fui virtuosa, continuei ali do lado dele, organizei todas as coisas. E a minha atitude foi imprescindível para que ali não acontecesse algo pior, né? Que aquele homem que era o dono do cabo da enxada ficasse nervoso também, enfim, eles discutissem. Então, ser virtuosa em meio à tempestade, ser forte, mas continuar sendo doce, é a gente continuar buscando na jornada da vida encontrar o equilíbrio entre essas duas. E eu me vejo hoje, me vejo de verdade como uma mulher virtuosa. E olha que antes eu li o texto da mulher virtuosa, eu achava assim, nossa, isso aqui é uma utopia, isso aqui eu nunca vou conseguir. E é um erro a gente olhar para aquele texto e achar que nós não somos aquilo. Nós somos sim, e somos capazes de ser ainda melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo aqui, compartilha com a sua amiga, compartilha com aquela amiga que talvez não esteja se vendo como uma mulher virtuosa e talvez você vai ser canal de bênção na vida dela. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é uma série, tá? A gente vai fazer outros vídeos falando sobre isso. Um cheiro. Fiquem todas na paz, fiquem com Deus.